Graça e paz, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa, amém? Deus seja louvado por esse momento de oração, de intercessão, por esse momento de louvores tão maravilhosos. E eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos, irmãs, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, aos nossos irmãos mineiros, que vieram lá de Minas, estão aqui conosco, com a família da Vivi, o papai e a mamãe, sejam bem-vindos. É isso, né? Uma alegria celebrar com os meus irmãos, irmãs, nesse domingo tão maravilhoso, que é o domingo de agosto, nosso mês de aniversário. 35 anos de vida, amém, meus irmãos? Que Deus continue nos ajudando, para que a gente continue fazendo a obra, simplesmente a obra do Senhor, como Ele deseja para cada um de nós. Há pouco o Reis orava aqui pelas crianças, até citou, né, futuros empresários, políticos, né? Tenha misericórdia, Senhor. Né? É claro, precisamos de político ou não? Sim ou não, irmãos? Irmãos, precisamos de policiais, de médicos, e que Deus realmente faça algo maravilhoso na vida deles. Eu me lembro que eu aprendi no seminário que um grande pastor do passado, americano, ele tinha uma pequena igreja, Jonathan Edwards, e ele junto com John Wesley e George Whitefield, eles foram aqueles que fizeram uma obra de avivamento nos Estados Unidos. Claro que não eles, né, irmãos? É o Espírito Santo usando a vida deles. Na Inglaterra e na Europa, Wesley e Whitefield estavam sendo extremamente usados por Deus. Wesley, por várias vezes, ia até a América, naqueles dias, né, a Nova Inglaterra. E, ao chegar lá, Jonathan Edwards também foi esse pastor que era um catedrático, estudioso, a sua esposa também estudiosa, uma pequenina igreja, irmãos, mas Deus sacudiu aquela nação, criando um avivamento maravilhoso e usando esses três vultos. E uma coisa maravilhosa era porque, eu me lembro que ainda nos meus dias de seminário, o Jonathan Edwards, a descendência dele marcou demais a história americana. Olha que coisa linda, né? Era uma igreja pequena, percebam, irmãos, o tamanho é muito relativo. A gente tem essa fobia, né, por grandeza, né, por coisas grandes. O que é grande para Deus? É relativo, né? Às vezes a gente olha algo grande que não perdura. E aí a gente olha uma pequena igreja, como era a igreja de Jonathan Edwards. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, ele escrevia o sermão dele todinho. E ele não pregava olhando para os irmãos, ele ia lendo. Imagina eu fazendo um sermão aqui com vocês, né, em que eu vou lendo. Claro que ele deveria olhar para as pessoas, é óbvio, mas eu digo assim, era uma coisa assim tão diferente naqueles dias. Mas só para vocês terem uma ideia, um dos sermões mais impactantes da história é um sermão dele, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E esse sermão, ele é lido até hoje, ele é ouvido até hoje, ele é citado, e por meio desse sermão, Deus despertou essa igreja e as outras igrejas de um grande avivamento. Foi derramado. Percebam o que é certo, o que é errado, o que é grande, o que é pequeno. Percebam, nós não somos nada, somos apenas um coadjuvante nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o que Ele bem sonhar com cada um de nós. E voltando para Jonathan Edwards, a descendência e a linhagem dele, ou seja, a família dele, foi uma família de grandes homens e de grandes personalidades na história dos Estados Unidos. Olha só que interessante, né? Então me fez lembrar a oração do Reis. Hoje a gente está aqui orando pelos nossos meninos, mas o que eles serão? Será que serão os grandes líderes, os empresários, os grandes políticos, os grandes vultos de Deus na nossa nação? Eu creio que sim. Amém, meus irmãos? E eu estou falando isso porque
a igreja ela está muito além do que tudo que pensamos. Porque a igreja, na realidade, ela não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. A gente está aqui no projeto de Deus. E nesse projeto para aprender algumas coisas da parte de Deus. Para quê? Para expandir o governo de Deus. Para quê? Para poder ser ministrado por Deus. Para quê? Para continuar glorificando a Deus. E que mais? O mais Ele vai fazer como Ele desejar entre nós. Amém, meus irmãos? E então eu quero convidar meu irmão, minha irmã a orar agora comigo, porque nós estaremos mergulhando aqui num tema hoje, num assunto que vai ser bastante desafiador. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar para que realmente Deus fale aos nossos corações. Vamos orar. Onde quer que você esteja, ore agora comigo. Ore conosco e vamos pedir: Senhor, fala comigo. Fala ao meu coração. Usa o pastor, usa essa igreja, usa a vida do teu servo para, por meio do teu Santo Espírito e principalmente da tua palavra, trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse instante. Eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Pai, fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos nós. Que o teu servo que fala ao teu povo, que a tua igreja e que cada alma que, ó Deus, está na comunhão com o teu Santo Espírito, que possamos ser marcados pelo Senhor, que possamos ser tocados pelo Senhor e que possamos, ó Deus, entender a tua palavra. Derrama, ó Deus, do teu Santo Espírito sobre todos nós e fala conosco. Nos ensina a viver uma vida cristã fiel até o nosso último dia de vida. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito. Nos ajuda, Senhor, nesse culto, ó Deus, a te entender um pouco mais, e não somente agora, mas também, Senhor, em cada momento da nossa vida. Porque queremos te glorificar. Queremos te exaltar, queremos te engrandecer e sobretudo, Senhor, queremos fazer a tua vontade. Fala conosco e repreende o mal que tem se levantado contra as nossas vidas. Repreende o mal que tem se levantado contra essa igreja, contra essa cidade, contra esse estado e contra esse país. E também te pedimos, ó Deus, pelo mundo em que vivemos. Tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desse mundo e ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua vontade, a entendermos o teu querer, para que a gente possa cumprir com todos os teus planos e propósitos. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu peço. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero trabalhar aqui com os irmãos sobre um título que eu diria vai ser bem desafiador. Bem desafiador. Eu quero falar hoje com vocês, meus irmãos, sobre bondade versus maldade. Bondade versus maldade. E quero refletir com vocês sobre isso porque, sejamos honestos, os dias que passam, eles vão se tornando cada dia mais difíceis, não é assim, irmãos? A gente pensa assim, não dá para ficar pior. E aí piora. Não dá para piorar certas situações, e piora. A maldade continua crescendo, os maldosos continuam que nem capim, saindo em qualquer lugar. E a gente pensa, não, vai ter fim, vai ter fim. E a igreja de Jesus, de certa forma, ela também é afetada. Somos afetados, porque estamos nessa vida. Vivemos no nosso dia a dia, nós não estamos na igreja o tempo todo. A gente vem aqui para o quartel-general do Senhor, se alimenta, se prepara para mais uma semana de batalha, não é assim? E os maldosos, eles estão aí. Talvez você diga, pastor, mas os maldosos, eles sempre existiram. E é verdade.
Os maldosos sempre existiram. Desde que o homem é homem, a maldade está no gênero humano. Não há um povo, não há uma nação que esteja imune a isso. Pelo contrário. Desde que o homem é homem, principalmente quando a gente estuda um pouco sobre as civilizações, sobre os reinos, os homens lutam, eles guerreiam, eles fazem contendas, brigas. Mas em alguns períodos da história do ser humano parece que piora, não é assim, irmãos? Parece que piora. E nesses últimos dias a gente tem vivido, eu diria, situações bem calamitosas, bem difíceis. E o coração dos irmãos ficam agitados, e é normal que fiquem. As mães, as avós, principalmente aquelas famílias que têm parentes que são policiais ou militares. As pessoas ficam com medo. E é normal e é compreensível. Porque os sinais estão sendo dados. Os acontecimentos vêm acontecendo. Então, o que esperar desse mundo? O que esperar da vida? E é por isso que hoje eu quero trabalhar sobre isso, porque, como igreja de Jesus, nós precisamos nos posicionar da forma que Deus deseja, irmãos. Como igreja de Jesus, a gente não pode ser omisso. Mas em nome de falar a verdade, muitas vezes nós ofendemos, nós ferimos, nós destruímos. Perceba como é difícil agir. Ficar calado muitas vezes não é a solução. Falar é a solução, mas como falar e o que falar? Porque podemos usar muitas vezes a verdade de Deus para matar o outro. Aqui é o problema. Quantas são as vezes que uma pessoa é contra outra e ela usa a Bíblia para atingir o outro, para destruir o outro? Ela está dizendo a verdade, mas quando eu digo a verdade para matar alguém ou prejudicar alguém, eu não estou sendo o mensageiro de Deus. Eu estou sendo um instrumento do diabo usando a arma de Deus. Então é muito perigoso essa situação. E como já ensinou o poeta russo, nós podemos muitas vezes, como cristãos, estarmos fazendo uma obra do anticristo. Como cristãos, a gente está fazendo obras do anticristo. Eu sei que é muito complexo isso, mas a igreja ela precisa pensar o tempo todo, ela precisa dar o direito de dúvida, ela precisa exercitar a sua mente. Nós não podemos ser conduzido como as pessoas que qualquer palavra as pessoas se entregam, acreditam, têm uma fé cega. Não, irmãos. Você e eu temos a mente de Cristo, amém? Você e eu temos a mente do Senhor, temos o Espírito Santo de Deus, temos a sabedoria do alto. E a gente precisa muitas vezes até mesmo questionar os nossos líderes, os nossos pastores, vocês a mim. E isso faz parte de um cristianismo bíblico. Faz parte, podem ver que muitas igrejas não gostam de pessoas que pensam. Porque no momento em que eles exercitarem a reflexão, esses pastores deixarão de ter o acesso a essas vidas. E eles colocam frases e jargões como: se você está pensando contra o que eu digo, você é do diabo. A pessoa não quer ser do diabo. Se você está pensando contra o que eu falo, você está agindo pela influência de Satanás. Ora, o irmão fala: eu estou aqui na igreja, eu não quero ser instrumento do diabo. Logo, a arte de refletir, ela é impedida. E é por isso que eu gosto de pensar, eu gosto de refletir, eu gosto de ensinar a vocês. E a gente tem que pensar, a gente tem que questionar, a gente tem que avaliar. E podem ver que Jesus, mesmo sendo o nosso maior modelo de todos, os seus apóstolos perguntavam para ele. E Jesus ensinava, e Jesus tinha paciência. Ora, Jesus tinha ternura no ensino e ora, Jesus falava de forma rígida. Até quando eu estarei convosco, homens de pequena fé?
E Jesus tinha vezes que dava umas batidas na mesa. Claro que não com estupidez, com ignorância, mas como mestre que dizia: aprendam, não sejam lerdos em aprender. Percebam, o fato de estarmos aqui na igreja, a gente tem que usar isso, irmãos, a gente tem que exercitar isso. E por que eu estou falando isso? Porque a igreja ela se assemelha muito a um quartel-general. Vou usar de propósito esse termo. A igreja se assemelha muito a um quartel-general. Nós somos o corpo de Jesus na terra, mas somos o QG divino. Jesus lá na Galileia, aquele lugar, Nazaré, a Galileia, a região ali do Mar da Galileia, foi o grande quartel-general do Mestre. E podem ver que Jesus separou 12 grandes soldados que marcaram a história. A igreja não se assemelha a um berçário. Aleluia. A igreja se assemelha a um quartel-general e não a um berçário. Estou usando esses termos de propósito porque hoje a igreja moderna é uma igreja parecida com um berçário. Pastor tem que dar docinho, pastor tem que dar chupetinha, mamadeirinha. O irmão fica 15 anos na igreja tomando leite. E na hora que o pastor começa a dar uma comidinha mais sólida, reclama, porque não, quero TT, pastor. TT, um bebezão, uma bebezona. E o apóstolo Paulo, e por que eu estou usando o termo aqui, QG de propósito, irmãos? Percebam, hoje a gente vai fazer aqui uma mensagem muito reflexiva, vai ser uma grande aula aqui. Vai ser uma grande aula, porque eu quero mostrar para vocês sobre o título da minha mensagem, bondade versus maldade, mas eu quero trabalhar dentro da perspectiva do que é a igreja, do que temos que fazer. Somos a igreja do Deus vivo, amém? Temos os valores do Deus vivo, temos a palavra do Deus vivo, temos os critérios do Deus vivo. É um quartel-general? É, mas lutamos segundo o mundo. As armas pelas quais lutamos são armas mundanas, carnais, são armas filosóficas? Não. As armas pelas quais lutamos são espirituais. Amém, meus irmãos? Voltando à ideia do QG. Podem ver que o apóstolo Paulo usa com muita frequência diligência, militância, continência, as armas, o soldado. Os termos são termos do que? De um exército. Podem ver que um dos nomes de Deus e um dos nomes mais importantes é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ele é Rei dos reis e Senhor de todos os senhores. Em outras palavras, percebam, a Bíblia na sua revelação mostra que o povo de Deus não é uma creche, mas é um exército. Mas que tipo de exército? É o exército de Deus na terra. Aleluias. Pode ver que a Bíblia vai falar as armas pelas quais lutamos, as nossas guerras. Agora, vamos lá, abre aspas. São iguais dessa vida? Não. Fecha aspas. Amém, meus irmãos? E aqui que eu quero trabalhar com vocês. Porque tem vezes que a gente está dentro da igreja cheio de ódio. No reino e com hostilidade. Não combina. Isso combina para o mundo, para a sociedade. Até em certos momentos para o mundo político. Mas não combina para a igreja. Amém? E essa mensagem, eu tenho certeza que vai ser esclarecedora para muitos, mas talvez não seja tão apetitosa para outros. Por quê? Porque muitas vezes aprender o que Deus tem para nós é uma decepção para aquilo que a gente esperava de nós mesmos ou da vida. Tem pessoas que gostam de uma vida de briga, de contenda. E então eu quero te dizer que não vai ser para você. Não. Porque a briga que eu vou falar aqui, o QG que eu vou falar aqui, é de Deus. É de vencer o mal. É de vencer o pecado. É de vencer a nossa carnalidade. É de vencer as trevas. É de vencer a nossa natureza caída.
não é de levar o meu oponente, ou o meu adversário para a lona. Não. Só para eu dar o desfecho aqui dessa introdução, ainda do QG. Meus irmãos, guarde isso. No cristianismo, o Deus cristão, quero usar esse termo para realmente usar da didática, ele morre na cruz. Me explica um Deus na história humana que morreu. Nenhum Deus morre. Todo Deus é vencedor, é triunfante, ou pelo menos a maioria daqueles que são aclamados como os deuses poderosos das nações do passado. Mas o Deus cristão, ou seja, o Filho de Deus, ou o Deus que encarna e vira homem, morre. Ele não é um revolucionário político. Ele não fez uma obra nessa terra apenas por essa terra. Foi muito maior, e por essa razão muitos judeus ao verem Jesus, diziam, eu não quero esse Jesus. Não, eu estou esperando o filho do rei Davi, que vai tirar de nós o jugo do Império Romano. Eu estou esperando um revolucionário. Eu estou esperando alguém que quebre as cadeias romanas e Israel agora volte a ser como era nos dias de Davi e a gente decepe a cabeça dos romanos. É isso. E é por isso que a mensagem de Jesus não era benquista. E ali, inclusive, entre os 12 apóstolos, um deles, que é Judas, ao ver que Jesus estava prestes a morrer, o que ele faz? Ele vende Jesus. Ele troca Jesus. E ele vai lá e se suicida, porque depois ele vê que mesmo que Jesus não era esse revolucionário humano, ele tinha cometido um grande delito contra uma pessoa justa e boa. Percebam, irmãos, o Deus cristão morre. Mas eu te pergunto, foi o fim de tudo? Foi o começo de todas as coisas? Pelos séculos dos séculos. A morte dele é a vitória de todas as coisas. A morte dele é a nossa salvação. A morte dele é a nossa conquista. A morte dele é a nossa vitória. A morte dele é a transformação de todas as coisas. Aleluias! Porque foi porque ele morreu que a gente foi perdoado, lavado. E aí sim, aqueles 11 apóstolos, e depois com Matias, e depois com Paulo, os 13 apóstolos, entenderam perfeitamente isso e começaram a proclamar. E aí os judeus entenderam, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluias! E essa igreja, então, recém-criada, entendeu que a maior vitória dele não é política, não é humana, não é terrena, mas é espiritual. Na cruz Jesus venceu o diabo. Na cruz Jesus venceu o pecado. Na cruz Jesus venceu o mundo. E é por isso que podemos dizer, como os apóstolos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! E eu quero trabalhar sobre essa perspectiva dessa batalha, mas dentro desses princípios, desse QG, mas dentro dessa perspectiva. Porque se você estava achando que eu ia falar agora aqui para a gente ser uma igreja militante humana, então esquece. Meus irmãos, na igreja nós temos um compromisso com Deus. Amém? Com os valores de Deus. Pastor, então quer dizer que eu não vou falar? Não, você deve falar a verdade, você deve denunciar o erro, mas sobretudo, você tem que seguir o exemplo de Jesus Cristo, o Senhor. Porque senão a gente pode morrer fazendo a obra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25, que é um texto muito interessante, aonde o Senhor ele fala sobre o julgamento das nações. Mateus 25, do 31 ao 46.
E hoje eu quero tentar aqui nessa mensagem e nesse estudo, fazer aqui uma ponte também, um pouco com a história, um pouco com a vida, um pouco com a filosofia, mas principalmente com a palavra de Deus. Todos acharam Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 31? Aqui, essa parte da mensagem de Jesus é parte das profecias sobre os finais dos tempos. Profecias sobre os finais dos tempos. E aqui seria o julgamento das nações. É quando o Senhor ele vai julgar as nações. Mas assim, entenda, irmãos, o julgamento ele é coletivo, mas ele é individual. Deus ele olha de forma individual, mas ele olha também de forma coletiva. E aqui o texto diz, a partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos? É um texto que faz uma síntese de várias passagens bíblicas. Eu quero aqui te lembrar e repetir algo que eu sempre ensino a vocês. O texto está dizendo aqui sobre obras, mas nós sabemos que as obras não salvam. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Contudo, como afirma reverendo Nicodemos, Augusto de Nicodemos, ninguém também vai ao céu sem obras. As obras não salvam, é verdade, mas todo salvo faz obras, se eu realmente sou salvo. Amém, meus irmãos? Não se esqueça disso. E é por isso que o título da minha mensagem é o quê? Bondade versus maldade. E eu quero trabalhar aqui com vocês um pensamento que até ele é discutido também na filosofia. Na filosofia é discutido um pouco essa questão: o que é mal? O que é mal?
O que é mal, irmãos? O que é maldade? Percebam que a maldade está aqui, como eu disse há pouco. A maldade está, desde que o homem é homem, ela existe. A maldade sempre existiu. Em todas as histórias, em todos os povos, em todas as gerações. A maldade sempre existiu. Então o que é maldade? Porque Deus, e aqui entra uma coisa muito curiosa, porque Deus, sendo bom, não destrói a maldade. E a filosofia vai ter um debate bem interessante junto com a teologia sobre essa questão. Porque alguém disse assim, olha, se Deus não destrói a maldade é porque Ele não tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, Ele destrói a maldade. Aí nós diríamos, não, Deus é todo poderoso. Então por que Ele não faz? Aí a gente fica perdido. Porque o mundo é mau. Então se Deus não destrói, dirão os nossos opositores, é porque Ele não tem todo o poder. E Deus, sendo sábio, Ele resolveu essa questão, esse dilema, de uma forma muito, muito simples, irmãos. Muito simples. É por isso que Ele nos diz para amar. É simples. O amor é a resposta para a destruição de toda a maldade. Porque se Deus tivesse que destruir todos os maldosos, não sobraria um ser vivo na terra. Não é assim? Eu estaria aqui? Jamais. Já cometi tantos erros na minha vida. Tantos erros. Há um justo nessa terra? Sequer? Nenhum. Exceto Jesus. O único justo. O único homem perfeito. Por isso que Deus teve que virar homem. Então, meus irmãos, olha só que interessante, como que Deus acaba com a maldade? Porque se Ele tivesse que acabar com a maldade, Ele teria que destruir todos os homens e mulheres. Porque todos têm, de uma forma ou de outra, um erro, um pecado, uma falha. Então, como Deus resolveu essa questão? Acabando com os maldosos? Não. Mas transformando maldosos em bondosos. Por meio do amor. É por isso que a igreja, vamos lá, lembra que eu disse que a igreja não é uma creche? Você não é um bebê de Jesus? Você é um soldado do Nazareno? Mas as armas pelas quais lutamos não são carnais, mas são espirituais. E a principal delas é o amor. É assim que Deus mostrou para os seus apóstolos e discípulos como Ele consertaria a vida de todos nós. E é assim que a gente tem que consertar a nossa vida, a nossa família, nossa igreja e esse mundo. Amém, meus irmãos? É assim. Ou seja, todas as vezes que eu puder fazer o bem e não faço, eu não estou no caminho do Evangelho. Eu preciso praticar o bem. A bondade é um dos gomos do fruto do Espírito. A bondade é algo característico, assim como a benignidade, na vida de um filho de Deus. Se nós não formos bondosos, é a prova de que nós podemos ter Bíblia de crente, cantar que nem crente, falar que nem crente, ter o evangeliquez, mas nós não somos crente, estamos seguindo não a Cristo, mas ao anticristo. A bondade tem que fazer parte da nossa vida. Pastor, mas ainda bem que eu não bato em ninguém, eu não surro ninguém. Mas eu te pergunto, você pode fazer bondade e não faz? Você pode ajudar e não ajuda? Porque, irmãos, guarde isso também. Aqui é um outro conceito muito interessante. O que é pecado? Geralmente dizemos que é aquilo que falamos, pensamos e cometemos. Mas o pecado é algo além também. Esses pecados em que falamos, que cometemos, são os pecados chamados pecados de comissão. E nós como igreja, irmãos, os nossos olhos estão só na comissão.
A religião olha para a comissão. Você viu fulano? Olha a língua de Cicrano. Olha o temperamento de Beltrano. Olha como fulano é hostil, rude. Olha como ele tem palavras duras. Não é assim? Ou seja, a gente olha o que os outros cometem. Olha a saia da fulana. Olha o decote de Beltrano. Não é assim? É assim. Aí a gente fica apontando os pecados nossos e da vida por aquilo que cometemos. Isso é uma evidência de que estamos no caminho do erro? É. Mas vem cá. A Bíblia vai ensinar: se eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. Se eu posso orar e não oro, eu peco. Se eu posso ajudar o próximo e não ajudo, eu peco. Percebam, a omissão é um pecado tão grande quanto a comissão. Só que na omissão, como o nome já diz, a gente se omite. Então é fácil se esconder. Então na bondade, não pastor, eu sou bondoso, olha como eu estou cheiroso, eu tomei banho, vim para a igreja, tudo arrumadinho, abracei os irmãos, sou respeitoso. É, meu irmão, glória a Deus. Mas você está podendo ajudar outras pessoas e não ajuda? E você diz: não, eles que se virem. Eles que se virem. Você pode orar pela pessoa e não ora. Você pode instruir a pessoa e não instruir. Você é indiferente e insensível, então está praticando um pecado de omissão. A bondade não está aflorando entre nós. Percebam, meus irmãos. Percebam, a bondade tem que existir na nossa vida. Amém, meus irmãos? Enquanto eu fazia os meus estudos para pregar aqui para vocês, eu fazia as minhas lições de casa, eu ficava pensando comigo, né? Me vinha à memória os profetas do Velho Testamento, principalmente o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Porque além de falar ao povo de Deus, e principalmente a tribo do sul, Judá, Isaías e Jeremias, eles também profetizaram às nações. E eu fiquei pensando comigo, o que Deus diria às nossas nações hoje? Começando pelo Brasil. Que palavras Deus está dizendo aos governantes brasileiros, às grandes autoridades, aos grandes magistrados, ao Congresso? O que Deus está dizendo à América do Sul, às Américas? O que Deus está dizendo ao presidente dos Estados Unidos, presidente Trump? O que Deus está dizendo aos países da Europa, em especial à OTAN? O que Deus está dizendo a essas nações, meus irmãos? Porque lá no Velho Testamento, os profetas de Deus davam uma palavra dura a cada nação, começando pelo seu povo. E são muitos ais, e o ai divino é uma sentença. Quando uma nação acertava, havia um elogio. Deus, o que Ele tem pensado das nossas nações hoje, meus irmãos? O que Deus tem dito? Enquanto eu fazia a minha lição de casa, eu me lembrei bastante da Torre de Babel, em que Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo, e ali viu que eles estavam querendo construir uma torre para chegar aos céus. Eu sei que essa ideia é uma ideia até um pouco estranha, né? Para nós cristãos, para nós que conhecemos a Bíblia já completa, nós que conhecemos o Salmo de Davi, nós sabemos que Deus ele é onipotente, é onipresente, Ele é onisciente. Isso é muito claro para nós hoje, mas para Abraão, por exemplo, não era tão claro. Para Abraão não era tão claro. Na revelação de Deus, ela foi paulatina, ela foi aos poucos. Os escritores sagrados, como Davi, e principalmente os apóstolos, deixam isso muito claro, como Daniel. O Senhor, Ele reina sobre todos. Mas eu gostaria de usar essa figura de linguagem lá de Gênesis. O Senhor desceu para estar entre nós. Porque aqui fica mais pessoal, né? Fica mais pessoal. Deus desceu para caminhar.
Vamos então imaginar dessa forma, o Senhor descendo hoje, o Eterno, o Criador de todas as coisas no nosso planeta. O que Ele diria para a nossa nação e para o mundo? O que Ele estaria dizendo agora também, eu diria, para cada um de nós? Será que estamos acertando? Será que estamos brincando de igreja? Será que nos tornamos um verdadeiro QG divino ou simplesmente um orfanato ou quem sabe uma creche do Pai? Porque a igreja de Jesus não foi chamada para ser uma creche. A igreja de Jesus foi chamada para fazer a diferença. Para nós é muito fácil entender essa questão da divindade entre nós, porque nós sabemos que hoje Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. O Pai, o Filho, pelo poder do Espírito Santo, está em nós. Mas eu pergunto, o que temos feito com tudo isso? Temos ido para o lado da bondade ou da maldade? Porque, meus irmãos, se Deus sentenciou no passado, será que Ele está olhando para nós de uma forma diferente? Será que a gente não merece ouvir certas palavras da parte de Deus? O que Deus está dizendo? Eu deduzo, meus irmãos, que assim como Deus, Ele sentenciou e Ele deu juízos aos povos, o nosso mundo está em juízo. Está ou não está, meu irmão? O nosso mundo está em juízo. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando as pessoas se esquecem de Deus, se voltam para o pecado, mesmo que tenham nomes de filhos de Deus, elas já estão debaixo do juízo de Deus. E o que é viver no juízo? É ver Deus jogando um rainho lá do céu e caindo na cabeça das pessoas? Não, não necessariamente, meus irmãos. Estar em juízo é viver segundo a sua própria sorte. É você ser entregue à sua própria natureza carnal. É já não estar mais debaixo da graça de Deus. Nosso mundo está no juízo, meus irmãos. Nosso mundo está indo a passos largos para o inferno. E muitas vezes nós estamos repetindo a história, porque nós estamos em nome de Cristo fazendo guerras humanas, não sagradas. As armas pelas quais lutamos não são carnais, são espirituais. São poderosas em Deus, como disse o apóstolo Paulo, para destruir fortalezas não humanas, meus irmãos. Estamos ou não estamos em juízo, meus irmãos? O que vocês acham? O mundo está em juízo. Quando o mal prevalece, segundo a Bíblia, é porque Deus já entregou às pessoas a sua própria sorte. Então, pastor, o que nós iremos fazer para construir um mundo melhor? É a regra de ouro que a Bíblia nos ensina. Como filhos de Deus, como soldados do Senhor, pertencendo a um QG divino, precisamos aplicar a regra de ouro da vida. O que é a regra de ouro, meus irmãos? O que o Senhor nos ensina? Nos ensina a fazermos para o próximo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Essa é a regra de ouro. E é por isso que eu quero, realmente ser uma voz na sua consciência. Porque, irmãos, nós estamos nesse mundo, temos os nossos gostos, gostamos dos nossos esportes, mas, sobretudo, ou somos cristãos verdadeiros ou não. E a resposta de ouro de Deus para nós é fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. Meus irmãos, aprenda a se colocar no lugar das pessoas. Aprenda. Um cristão que não tem compaixão não conheceu a Cristo de verdade. A compaixão faz parte da vida. Se sensibilizar pelo outro faz parte da vida. Eu sei que nós não iremos mudar a vida de todos, mas quando começamos com aqueles que estão mais próximos de nós, vai mudando tudo, meus irmãos.
Meus irmãos, não é comum ver pastores cegados de ódio. Não deve ser assim. Podemos ter uma palavra muitas vezes um pouco mais acentuada, mas nós somos obrigados a amar. Eu sei que amar é uma escolha, mas quando eu digo obrigado, é nesse sentido. Perceba, meus irmãos, a gente não pode odiar as pessoas porque elas estão fora da igreja, porque elas pensam algo contra nós. Como ensina o imperador romano Marco Aurélio, que era um estoico, que viveu ali no 2º século, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Eu acredito nisso, meus irmãos. O que nós fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Que tipo de igreja queremos ter? Que tipo de cristãos queremos ser? Como temos agido na nossa família, entre os nossos? Entre aqueles que nos aborrecem, entre aqueles que nos ofendem, entre aqueles que nos perseguem? Temos pagado mal com mal? Temos sido assim? Sabendo que todos nós somos falhos, nós não podemos simplesmente pegar esse lado de sermos falhos e sermos pecadores e se agarrar a isso. Não, meus irmãos. Lembra? Jesus venceu todas as coisas. E se Ele venceu, eu tenho que fazer Ele vencer na minha vida e na sua. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos agir a cada dia mais. E tem hora que eu me pergunto, muitas vezes eu fico dentro de mim pensando, o que Deus vai precisar fazer no nosso mundo para a igreja de Jesus acordar e para as pessoas acordarem? Eu me faço essa pergunta, irmãos. E me permita que eu, como estudioso, quero até dizer para vocês, quando eu falo a igreja de Jesus, irmãos, nos primeiros séculos, a igreja de Jesus, ela era esplêndida. Aquele grupinho que saiu lá da Galileia, que depois ganhou todo Israel, depois ganhou a Síria, evangelizou o mundo, esse grupinho, ele era marginalizado. Não pense que a igreja era essa igreja triunfalista que nem dos nossos dias. Essas igrejas belas que temos hoje. Não, a igreja nos primeiros 300 anos... Com todo respeito, irmãos, era só o pó da rabiola. É verdade. Mal tinha templo, sabia disso? Essa ideia aqui, que nós estamos vivendo, né? Tecnologia, parede, teto, tudo arrumadinho, né? Recursos para se manter. Não, meus irmãos. Historicamente, a igreja de Jesus, que nasce com Jesus e que depois Jesus entrega aos apóstolos, era uma igreja perseguida, maltratada, humilhada entre o seu próprio povo. Ganharam muitos judeus para Cristo, muitas autoridades, sim, mas os dominantes não quiseram saber de Cristo. Nem mesmo os romanos num primeiro momento. E esse cristianismo vai ganhando as pessoas onde quer que eles chegavam. Mas eles não eram glamurosos. Não era comum ver um cristão rico, poderoso, um cristão empresário. Não, pelo contrário. Era o oposto. O cristianismo crescia entre os pobres, entre os fracos. E aí vinha muitas vezes o imperador romano e ainda mandava matar. E aí você me diz, então pastor, por que não acabou? Não acabou porque mesmo matando o crente verdadeiro, ele não desiste do seu Cristo, ele morre. E essa semente, ela agora, mesmo aquele cristão morto, ele continua falando. Os pais da igreja, irmãos, eram queimados que nem tochas vivas, eram jogados aos leões. Percebam, nesses primeiros séculos e gerações, a igreja era realmente uma igreja, era um quartel-general que o pai se alegrava, os frutos eram dados. E aonde chegava um cristão, ele reluzia Cristo. Meu irmão, a bondade não é simplesmente você ter atitudes boas e exalar as tuas virtudes. Na sua bondade, o Espírito Santo te levará a você exalar Cristo. Cristo vai ser exalado pelos teus atos de bondade. Não é a sua virtude, não é os seus bons tratos, a sua educação. Você agirá como Cristo agiu. Por isso que eles eram chamados de cristãos. E eu pergunto, o que Deus precisa fazer hoje
para que realmente a igreja acorde de uma forma linda, maravilhosa. Porque somos um povo do discurso, meus irmãos. Somos um povo da palavra. Mas somos um povo que muitas vezes falha no exemplo. E principalmente no exemplo da verdadeira bondade. Bondade. Voltando. E ali, logo nos primeiros séculos, meus irmãos, Constantino, indo guerrear as suas guerras, sua mãe era uma crente piedosa. O imperador romano teve uma visão, um sonho. E ali começa então uma nova, vamos dizer assim, um novo cristianismo com Constantino. E aí surge então aquilo que a gente sabe que são o quê? O cristianismo já agora se tornando parte da sociedade romana, sendo oficializado pelo Império Romano. Num primeiro momento isso foi libertador para aqueles irmãos que viviam perseguições, mas depois foi um grande engodo. Por quê? Porque a partir de Constantino e a partir de Teodósio, os grandes imperadores romanos, agora todos deveriam se tornar cristãos. Antes, para alguém passar e se tornar um cristão, era por uma vida de renúncia, de abnegação, era por meio de uma vida de morte de si e do pecado, e agora não, fazia parte do status quo. Agora as grandes basílicas foram construídas, os pastores de perseguido passaram a ser ilustres e autoridades, e o próprio imperador era chamado bispo dos bispos, aonde nasce o César o papismo. Percebam, meus irmãos, mas mesmo naqueles dias ainda que é chamado o período da patrística ali, 3º século, 4º século, 5º século, ainda havia crentes de verdade nessa terra. Os pais da igreja foram brilhantes, eles foram vozes condenando a politicagem, condenando o erro dentro da igreja, praticando obras de bondade, como foi o caso de Agostinho de Hipona, que era um homem perdido, um homem que vivia uma vida dissoluta, sábio, erudito, ambicioso, mas que conheceu a verdadeira vida somente em Jesus. E depois de voltar para a sua cidade no norte da África, em Hipona, lá ele edifica uma igreja. E mesmo quando os vândalos estavam invadindo, que era um grupo de bárbaros, aquela região, ele se mantinha firme, levando apenas o evangelho àqueles que sofriam. Perceba, meus irmãos, homens de Deus nessa terra, que praticaram bondades, que viveram em bondade, não era um discurso a mais, que poderiam ter ganhado dinheiro, ganhado status, ganhado poder, mas se mantiveram firmes como soldados do QG do Nazareno, praticando apenas as batalhas com as armas espirituais. Perceba, meus irmãos, a igreja de Jesus atualmente é uma igreja cega por ideologias. Sim, irmãos, guarde isso, uma ideologia muitas vezes é uma religião sem Deus. Uma ideologia é uma religião sem Deus, porque em qualquer outra religião ainda você tem o divino. E não pense vocês que nós também, que temos um apreço maior pela direita, também muitas vezes a gente pode cair no mesmo erro. A direita pode virar uma ideologia, que a gente usa agora a fé para defender aquilo que acreditamos. Cuidado, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Aqui a gente tem que fazer uma limpeza muito clara, ou somos cristãos ou não somos. E uma coisa que me incomoda muito nos meus irmãos e até evangélicos que militam a política, e eu oro por eles, eu torço por eles, mas muitas vezes as maneiras em que eles falam. Quando eles estão se dirigindo aos opositores, eles falam, os nossos inimigos. Meus irmãos, está errado, está errado. Está errado. Um cristão não pode dizer isso. Um cristão ele tem que falar os meus oponentes. Não é inimigo, meu irmão. A gente não pode, senão a gente está criando uma comoção no meio da igreja muitas vezes. A gente vê o outro como inimigo. E aí a gente começa então, de uma certa medida, a praticar o que as nossas cruzadas evangélicas. Está errado, meus irmãos. Ou será que a história não nos ensinou? Deixa eu dar um dado aqui para te envergonhar, Depois do 7º século, com
as conquistas dos muçulmanos. Os muçulmanos, irmãos, foi uma coisa assim assustadora na história da igreja. Quando, logo depois da morte de Maomé, os muçulmanos invadem ali toda essa região, não só ali da Arábia Saudita, mas da Pérsia, chegando próximo ali à Ásia Menor, à Anatólia, não conseguem dominar aquela região no primeiro momento, mas todo Palestina, norte da África, chegando até na Península Ibérica, ali na Espanha. Meus irmãos, eles dominaram tudo que era Império Romano, eles devastaram. Só que olha que detalhe, não só os muçulmanos, mas depois as gerações que vieram de líderes muçulmanos, eles toleravam os judeus e toleravam cristãos, sabia disso? Os muçulmanos invadiam, dominavam aquelas cidades, como por exemplo, a cidade de Agostinho de Hipona, a cidade de Hipona, que é no norte da África, perto ali da Espanha. E eles davam liberdade. Você quer ser o quê? Cristão? Tá bom, seja seu cristão, só pague os tributos para o nosso Deus Alá, porque agora é uma teocracia islâmica. Aí depois, por volta do ano 1000, quando vêm as cruzadas, nós cristãos, e aqui eu estou falando cristãos, porque irmãos, estamos dentro do cristianismo, tá? Todos nós que seguimos a Cristo, mesmo os católicos e os protestantes, estamos dentro da cristandade, tá bom? Então, deixa eu só explicar aqui, vou colocar num primeiro momento como um grande pacote. Naqueles dias das cruzadas, da primeira, da segunda e da terceira cruzada, se matavam todas as pessoas que não entregassem a vida para Jesus. O ódio que os judeus têm hoje do cristianismo, e muitos judeus, não nasce por causa de Cristo, nasce por causa dos líderes católicos nas cruzadas. E é verdade, porque se nós evangélicos estivéssemos naqueles dias das cruzadas e falássemos, não, eu vou seguir só a Bíblia, eu não vou seguir vocês como a tradição, isso a gente estaria morto. Por quê? Porque eles eram devastadores, com muçulmanos, com outras religiões e qualquer um que não entregasse a vida a Cristo. Conta-se até uma história muito interessante de um judeu que foi colocado, né, sobre júdice. E ali ele tinha que agora negar a sua fé. Tinha que negar a sua fé. Então o líder da cidade falou assim, bom, eu estou colocando aqui 2 papéis aqui para você, lançando a sorte, para ver se realmente, o que você escolhe. Se você escolhe agora, a partir de hoje, ser um cristão, ou se você vai continuar sendo judeu. Só que ele sabia que era uma arapuca, esse judeu. Aqueles 2 papeizinhos estavam assim, serei cristão. Serei cristão. Ou seja, o judeu sabia que estaria morto se ele continuasse insistindo. E ele pega o papelzinho, e ele abre, ele vê, né, claro, ali os 2, e aí o que ele vai fazer? Ele não tinha o que fazer, ele pegou aquele papel e engoliu. Comeu. Aí o rapaz, mas por quê? Ele falou, não, o outro é o contrário. Ou seja, já que era uma arapuca, para vocês verem, isso é história, viu, meus irmãos? Então, isso tudo está na história. Então, o que Deus precisa fazer com a gente, meus irmãos? Para que a gente acorde para a vida de um verdadeiro cristianismo. O que Deus precisa fazer? A resposta está aqui, meus irmãos. A gente acabou de ler o texto. A resposta é praticar o bem com todos. Amém, meus irmãos? É viver uma vida de bondade, de cristianismo puro. Porque senão, meus irmãos, a gente vai viver um cristianismo, eu diria, repleto de doenças. E eu queria concluir agora, mais uma vez, lembrando do texto que acabamos de ler. Porque nesse texto que acabamos de ler, meus irmãos, Jesus está sentenciando as nações. E ali, aqueles que são aprovados por Jesus, perguntam, Jesus, a gente nunca te encontrou. A gente nunca te encontrou. A gente nunca te visitou. A gente nunca resolveu os seus problemas. E o Senhor está dizendo que a gente fez tudo isso. E Jesus disse, sim, quando você ajuda alguém. Guarde essa frase, meus irmãos. Jesus está no outro. E no outro que está do meu lado, e no outro que inclusive é chamado de inimigo. Amém, meus irmãos? Isso aqui desconstrói a nossa vida. Desconstrói mesmo, irmãos. Deixa eu dar um dado aqui para vocês.
Nos períodos de grande perseguição do século passado, em países como Cuba, própria União Soviética, Rússia e os países ali da União Soviética, em que quando tiveram a perseguição de cristãos, num primeiro momento mandaram matar os cristãos, fechar as igrejas, destruir as pessoas que criam em Cristo. Num primeiro momento a gente achava, aqueles irmãos, que o cristianismo ia acabar. Mas sabe o que aconteceu? O que aconteceu em toda a história. Os verdadeiros lavados e remidos no sangue do Cordeiro não desistem dele por nada. E mesmo perseguidos, mesmo fugindo, eles continuam onde? Cultuando a Deus, nos lugares mais diversos. Quando acabou ali, com a queda do muro de Berlim, apareceram-se muitos cristãos. E cristãos assim, irmãos, dos mais maravilhosos, que mesmo vivendo uma vida enclausurada, não abandonaram Cristo e continuaram a fazer obras de bondade com seus opositores. Isso me faz lembrar a história de irmãos que caíram em países, muitas vezes, em que esses inimigos fizeram maldades com eles, mas depois que a guerra acabou, eles voltaram a viver uma vida normal. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quantas são as vezes na nossa vida que a gente vai sendo nutrido por vozes, que a gente vai criando ódio no coração. Lembrem do que eu disse no meu início, irmão. Somos um quartel-general, mas que tipo de quartel-general? Somos o quartel-general de Deus. Precisamos seguir os critérios de Deus, a palavra de Deus, segundo os valores de Deus. Porque, meus irmãos, mesmo que muitas pessoas nos convençam de que eles estejam certos, se o que eles estão fazendo ou dizendo não estiverem na Bíblia, não serve para nós. Amém, meus irmãos? Porque senão a gente vai estar criando brigas humanas e contendas em nome das nossas razões. E aqui o texto mostra que Jesus estará sempre na vida do outro. Deixa eu tentar te explicar. Quando você ajuda alguém, você não está ajudando aquela pessoa. Você está ajudando Jesus, que está na pessoa. O texto diz isso. Aqui não é simplesmente um texto para nos mobilizar a agir para ser salvo. Como eu mencionei, as obras e as boas obras não salvam, mas um verdadeiro discípulo tem que praticar boas obras. Vamos lá, olhos de vocês nos meus olhos. É fácil tratarmos bem quem nos trata mal? É fácil respeitarmos quem não nos respeita? É fácil amar quem nos odeia? Claro que não. Se você está querendo um outro tipo de fé, então eu te digo, não é a fé bíblica. A fé bíblica te ensina a tratar bem quem te tratou mal, a amar quem te odeia e a ser paciente com aquele que te persegue. Só assim a gente vai ser cristão de verdade. Aqui não é discurso religioso, aqui é cristianismo do mestre. O mestre beijava quem o traía. O mestre dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem o crucificava? Que tipo de cristianismo queremos para nós? Eu não quero um cristianismo secularizado. Eu não quero um cristianismo regado de cruzadas evangélicas. Eu não quero um cristianismo regado de ideologias de esquerda ou de direita. Eu quero o cristianismo do meu mestre, que nasce lá na Galileia e que invade esses primeiros séculos. Eu quero viver assim, meus irmãos. E o que vocês querem? A gente tem que dar essa resposta para nós o tempo todo. Meus irmãos, as pessoas elas oscilam de acordo com a música. O verdadeiro cristão não. Ele é como a palmeira. O vento vem sobre ele, ele enverga, mas ele não sai do lugar e ele não cai. Por quê? Porque ele está firmado na rocha.
E nós precisamos, amados, a saber disso, porque se eu tenho a chance de ajudar, se eu tenho a chance de abençoar, se eu tenho a chance de fazer boas coisas e faço mal, você não se converteu. E se você se converteu, você se desviou. Meus irmãos, guarde isso, o apóstolo Paulo vai falar, não deis lugar ao diabo. Isso é sério, meus irmãos. Pastor, então quer dizer que tem irmão que fica possesso? Não, não preciso estar possesso. Basta eu usar a minha língua para o mal. Estou dando lugar para o diabo. Basta eu não ser bondoso. Porque se eu não sou bondoso, eu serei maldoso. E lembra, meus irmãos, qual é o projeto de Deus para acabar com o mal? É transformando maldosos em bondosos, que agora, para glorificar o seu mestre, amam. Amam quem? Amam os seus, amam a igreja, amam a vida e amam o próximo e até o inimigo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude nessa empreitada. Que Deus nos ajude, porque a resposta de Deus é o grande mandamento, é amar a Deus e ao próximo. Mas percebam, irmãos, quantas são as vezes que a gente está simplesmente aqui usando o amor como um jargão. Que Deus nessa manhã nos ajude mesmo a amar a nossa família, os nossos filhos, amar os nossos parentes, amar até quem nos persegue, só amar. E se puder ajudar, aleluia. Vamos ajudar. Vamos construir um mundo como Jesus faria. Eu quero encerrar usando a frase de um grande escritor, que ele dizia assim: e em meus passos, o que faria Jesus? E em meus passos, o que faria Jesus? A gente tem a resposta. Temos ou não temos? Será fácil? Não. Mas Ele vai nos ajudar. E aí a gente vai escrever uma história. E aí eu quero te afirmar, olhos de vocês nos meus olhos, Deus vai perpetuar a tua história. Por quê? Porque tudo que é de Deus perdura. Mataram o nosso Salvador, mas Ele ressuscitou e Ele reina. Tentaram matar milhares de cristãos, mas eles foram sim mortos. Mas a fé deles não. A semente da vida deles nasceu e aqui estamos. Tudo o que fazemos pelo poder do Espírito Santo de Deus perdura, porque é pelo auxílio de Deus, como disse Billy Graham. Eu quero essa vida para mim. Eu quero ser do quartel-general do meu rei, mas eu quero viver que nem ele, disposto a morrer todo dia na cruz, morrer para o mundo, morrer para a minha carne, morrer para essa vida. Porque aquele que de fato morre para essa vida, vive para Deus. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero orar com você. Você tem feito bondade ou maldade? Ou você... Não, maldade não, mas omissão. E a omissão está na sua vida? Então ore agora comigo, onde quer que você esteja. Diga: Deus, me ajuda a ser um cristão, Senhor. Um cristão que te dê muito orgulho, que te dê muito louvor, que te engrandeça. Um cristão que questione, sim, a vida, questione tudo e que principalmente aprenda com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Ore agora por você e peça a Deus, me ajude a ser alguém bondoso, alguém que ame, alguém que morra a cada dia para o mundo, para o pecado, para o eu, mas que viva para Deus. Ore agora por você, ore agora por você. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Sim, Papai. Te pedimos, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. O meu dever é cuidar dessas ovelhas que o Senhor me deu e levá-los a Cristo. Apenas a Cristo. Apenas a Tua palavra. Estamos nessa vida, te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos deu, pelo país,
Pedimos, Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia, ó Deus, muitas vezes de nós mesmos, porque tem vezes que, quando percebemos, a gente está se enveredando por caminhos humanos e não caminhos sagrados. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar as tuas lutas, a batalhar as tuas batalhas, mas, sobretudo, ajuda-nos a sermos cristãos de verdade, seguindo os passos teus, ó Jesus, e seguindo também, ó Deus, os passos daqueles que na igreja primitiva venceram, como foram os apóstolos, discípulos, e, ó Deus, aqueles primeiros séculos que realmente nos enche de alegria, como foi a era dos mártires e a patrística, a era de ouro do cristianismo. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia do nosso país, Senhor. Sim, Pai. Sim, Deus. Ó Pai, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de coisas erradas, livra-nos de ódio, livra-nos de revolta, mas também nos livra da ingenuidade, nos livra de sermos manipulados por outros, livra-nos de sermos enganados, nos dê coragem, nos dê intrepidez, mas sobretudo, faça com que sejamos teus filhos e as irmãs tuas filhas, cheios da tua graça, e que a gente possa, sim, Senhor, deixar uma marca muito poderosa nessa terra. Uma marca de um Filho de Deus que alegrou em primeiro lugar o coração do Senhor. Te pedimos, ó Deus, por nós, pelas nossas famílias, por essa igreja, e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em alguns momentos, eu tenho muita vontade de expressar o que penso sobre muitas coisas. Aí talvez você diga, mas você não pode, pastor? Claro que eu posso. Mas quem diz que o que eu penso está correto? Esse que é o problema. O meu dever na igreja não é dizer o que eu penso, o que eu acho. É aqui, meus irmãos. Entenderam? O dever de um pastor na igreja, no QG sagrado, é dar a grama sagrada. Só isso. E eu espero que hoje você tenha comido a grama sagrada. E que você saia daqui e batalhe a sua batalha como um cristão, com as armas de Deus. Porque aí Deus vai te guiar. E ali você vai deixar as digitais sagradas. E eu procuro tomar muito cuidado com isso. Porque é muito fácil a gente errar, meus irmãos. É muito fácil. É muito fácil a gente pecar. Mas quando a gente ama e pratica o bem, com certeza a gente não irá pecar. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Estenda a sua mão. É para o Senhor que você estende. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã. Um domingo abençoado para todos vocês aqui. E muito obrigado vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Um domingo abençoado. Deus abençoe.